I'd rather be. And here with you, that's all I need. There's no one I'd rather see. You're close to me, that's all. Olá, bem-vindos a Maena Joias. Hoje vou mostrar para vocês nossa loja física, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar qualidade, exclusividade e sofisticação para vocês. Aqui na Maena Joias vocês encontram um ambiente elegante e aconchegante, perfeito para escolher aquela peça especial. Nosso espaço foi pensado para que você tenha uma experiência única. Temos uma curadoria incrível de joias e semijoias para todas as ocasiões, desde peças clássicas e atemporais até tendências do momento. Se você ama óculos estilosos e de alta qualidade, vai se encantar com nossa coleção. E claro, nossas bolsas Vitor Hugo, sinônimo de elegância e sofisticação. Estamos localizados na Avenida Centro-Oeste, número 64, Centro de Compresa. Venha nos visitar e conhecer todas essas maravilhas. Será um prazer receber você. Bem-vindo a mais um programa Conversa Franca e mais uma vez falando sobre essa crise diplomática e econômica dos Estados Unidos e Brasil. Depois do dia 9 de julho do ano de 2025, a gente pode dizer que nada está normal aqui no nosso país. Muitas coisas acontecendo dentro do Brasil, fora do Brasil e a cada dia mais com mais incertezas, né? Hoje nós vamos conversar aqui com dois advogados muito coerentes e que entendem muito bem das leis. Eu convidei o Dr. Diego Petersen, que hoje trabalha como advogado e também é envolvido com política, já foi candidato, inclusive. Também o Dr. Carlos Roberto Ribeiro Filho, que é advogado na Câmara Municipal aqui de Confresa. Então, hoje nós temos dois exímios profissionais para a gente poder falar sobre o que está acontecendo no nosso país, no Brasil, e essa guerra, eu digo que é uma guerra fria que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos, colocando principalmente o povo brasileiro aí numa tensão muito severa, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Então, obrigado, doutor Diego, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Boa tarde. Obrigado a todo mundo, obrigado aos nossos ouvintes, né? Obrigado Camila e a Agência da Notícia, né, pela oportunidade de estar falando, de estar trocando ideias, né? E aprendendo também, né? Não sabemos de tudo, né? Aprendi aqui com o nosso colega também, o doutor Carlos, que também é um exímio político, né? Gosta muito de politicar, Carlos, e também entende bastante. Então é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês para a gente debater e aprender. Doutor Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, te acordei ontem à noite, né, para a gente poder fazer esse programa hoje. E obrigado. É o segundo programa já que a gente faz falando desse tema, né? Muito boa tarde, Camila. Muito boa tarde aos ouvintes, né? Quero aqui agradecer as palavras do Dr. Diego, né, que muito bem ressaltou a questão do nosso envolvimento com a política, né, e também na questão jurídica. A gente está aqui para poder contribuir com o programa, esclarecer pontos que a gente entende, né, que pode ser esclarecido dentro da lei, ou juridicamente ou politicamente também, né? Então, para contribuir, obrigado pela oportunidade. Eu falo que depois do dia 9 de julho, né, depois que o Donald Trump publicou essa carta emplacando um tarifaço aí de 50%, nós não somos mais os mesmos, né? A princípio, nós tivemos um presidente que eu acho que negligenciou isso, levou de uma forma estúpida, eu acho, de uma forma leve, como se fosse uma brincadeira, não levou isso muito a sério e, infelizmente, a gente depende muito em muitas coisas dos Estados Unidos e o prazo está se esgotando,
mas a gente percebe que o Donald Trump, nessa carta, ele deixa algumas questões muito claras. E o que ele pede para diminuir essa tarifa são anistia, que é o caso do 8 de janeiro, e também para deixar o Bolsonaro concorrer às eleições. Na minha leitura, é isso que fica muito claro. Eu não sei se para vocês é isso que vocês entendem também. Quer dizer, se o governo entender isso como a troca, a moeda de troca para o governo diminuir as tarifas, eu acho que tendo isso, fica fácil resolver. Camila, primeiramente temos que pensar na questão geopolítica, né? Os Estados Unidos têm um PIB hoje de quase 30 trilhões de dólares. E então é um mercado consumidor muito forte. Você tem a China com um PIB de 20 trilhões, mesmo tendo 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, os Estados Unidos hoje é um país que todo mundo quer vender para aquele país, os Estados Unidos. Quer ter relações comerciais com eles. Por quê? Porque eles têm um PIB muito grande, eles consomem muito, eles compram muito, né? Então, dentro dessa questão aí tarifária do Trump, você tem uma cortina de fumaça, né? Eu não vejo só uma questão político-comercial envolvida também. Tem a questão política, né? Que é a questão ali da perseguição, né? Como ele diz na carta, ao Jair Bolsonaro e seus apoiadores. A caça às bruxas. A caça às bruxas. Então, assim, você tem aí um mercado consumidor que é os Estados Unidos hoje muito forte. Todo mundo quer vender para eles, né? E nós temos aqui no Brasil hoje também outra questão. Por exemplo, você pega ali no Nordeste, que produz muitas frutas, né? Não é viável transportar elas para a Europa. É muito mais longe a distância, né? Inviabiliza você fazer um transporte que depois que seja competitivo dentro da Europa essas frutas. Então, em alguns casos, o produto que nós fazemos aqui no país, produzimos aqui, nem é substituível em outro mercado. Então, tem que ser enviado para os Estados Unidos. Então, o Donald Trump lançou essa carta aí na sua rede social e ela deixou aí vários vieses, né? Questão política, econômica, né? Questão com Bolsonaro, os aliados, a direita no Brasil, né? O judiciário. Não é, a direita não é do Bolsonaro, mas ela é uma ala que representa a direita. Mas o Bolsonaro foi quem levantou a bandeira da direita, na Sim, verdade, sim. né? Eu acho que quando o Bolsonaro veio para a política, ele conseguiu mostrar no Brasil que existia uma direita e uma esquerda. Porque eu não lembro, sinceramente, antes disso, a não ser, eu acho que no começo da política aqui das eleições diretas, que haviam direita e esquerda, mas depois disso virou tudo um centrão e o PT. A gente não falava de direita e esquerda. Eu acho que isso o Bolsonaro fez muito bem, trazendo para a nossa consciência de que existia uma esquerda e uma direita, e o que era direita e o que era esquerda. Isso, né, Camila? Eu acredito que, eu acho que a gente tem que dar uma opinião, né? Antigamente, a esquerda falava e ninguém debatia. Ninguém queria debater porque o assunto político era um assunto meio que sagrado em algumas mesas de rodada de bar, né? Não se falava de política, né? Não se discutia de futebol porque tinha medo do embate. Hoje não. Hoje, tanto a esquerda como a direita, eles discutem, né? Sentam num bar e discutem, cada um bota a sua opinião. Até aí Eu tudo acho, bem. doutor Diego, que é um dos assuntos mais discutidos hoje, até mais do que de futebol, você acredita? Sim, eu acredito que sim. Hoje é bem mais discutido. Tanto um lado quanto o outro tem sua opinião. Eu acho que o extremismo, tanto da direita como da esquerda, faz mal. Também né? concordo. O extremismo é ruim. Tanto o extremismo da esquerda perde voto, como o extremismo da direita também perde voto. Então, eu acho que aquele que queira discutir assunto político tem que ir para o campo de ideia, né? E a questão do voltando atrás dos Estados Unidos e Brasil, Donald Trump, o que ele fez, a carta, o pensamento dele, lógico, o Donald Trump é o presidente da maior potência mundial hoje, que é os Estados Unidos. Então ele tem o poder de negociar, né? E o nosso presidente levou isso na brincadeira, como se fosse um jogo de truco. Isso. Como ele falou, que se eu meter o 3, vai meter um 6 e vai ver quem tem um cunhão maior. Ofereceu Entendeu? jabuticaba. Então, assim, eu acho que quando você está comandando um país que, igual o Brasil, é gigante, né? Da América Latina é o maior. Da América Latina é o que tem o poder de mandar, devia ser o exemplo, e o presidente não pode levar isso na brincadeira. Às vezes a questão da carta do Donald Trump, a questão do Bolsonaro, da direita, às vezes é só um dos motivos que motivaram, porque desde março está sendo alertado que ia ter esse tarifaço. Então ninguém pegou ninguém de surpresa, né?
E desde março até hoje não sentou para conversar um país diplomático, que é o Brasil, conversar com um país, que é os Estados Unidos, com as suas relações internacionais, para discutir por que dessa tarifa, qual que seria As as consequências. consequências, qual o motivo. E porque eu tenho certeza que o Donald Trump não está preocupado com o Bolsonaro e preocupado com o direito. Está preocupado com os Estados Unidos. Entendeu? Ele vai tentar fazer de tudo para acontecer para os Estados Unidos sair vencendo nisso aí. Então, Eu acredito um pouco diferente, doutor Diego. Eu acredito que ele tem uma empatia pelo Bolsonaro. Eu acho que ele percebeu que ele viveu isso lá nos Estados Unidos, então por isso ele cita do caça às bruxas, porque ele viveu o mesmo que o Bolsonaro viveu aqui, falando em golpe, né, no que ele citou mesmo na carta. Então eu acho que ele tem sim essa empatia pelo Bolsonaro. Tanto que quem está lá negociando com a Casa Branca é o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, que estão lá conversando com Marcos Rubio, o Marcos Isso. Rubio, né? E, inclusive, eles deixam claro que todas as pessoas do Brasil, autoridades que estão indo lá para fazer reuniões, todas essas reuniões estão sendo passadas para o Eduardo Bolsonaro e também para o Paulo Figueiredo. Então a gente sente que tem sim, eu pelo menos sinto que tem a simpatia pelo que nós estamos vivendo. E outra coisa, houve aquela questão do Alexandre de Moraes colocar um freio nas redes sociais, tirando a liberdade de expressão de pessoas, inclusive, que moram nos Estados Unidos e de empresas americanas. E ele não está aceitando isso, né? Então, eu penso assim um pouquinho diferente. Eu acho que existe uma empatia, sim, do Donald Trump com o Bolsonaro. Sim, aí você falou certo. Empatia. Não estou falando que não vai ser condicionado a situações que, se ficar o livre Bolsonaro concorrer, vai ser condicionado isso a um acordo. Não. A questão das empresas americanas é soberania americana. O Donald Trump está preocupado com o país dele. Onde você pega uma empresa americana que está sendo sancionada, está sendo impedida de fazer suas publicações, tendo sanções direto do STF, né? Então ele está preocupado com o país dele. Está certo. Ele está preocupado com a sua soberania nacional. De contrapartida da questão da empatia com o Bolsonaro ou com qualquer outro líder da direita brasileira, eu acho que sim, tem a empatia. Então, agora eu estou falando o seguinte, que ele não está, ele não vai conseguir condicionar um acordo tarifaço com essa questão da liberdade de Bolsonaro. Isso aí, eu não acredito nisso aí. Até porque também daqui um pouco, os americanos também vão começar a penalizar ele, né? Porque se você coloca tarifas para o produto brasileiro, vai chegar mais caro para o americano. Vai chegar mais caro para o americano. E aí, como é que vai chegar? A sua população vai ver essa situação politicamente para ele também. Então, cada um tem o seu lado. O país, Brasil também é soberano. Tem algumas coisas também que ele pode discutir e discordar. Né? Então, estou falando aqui como brasileiro. Não estou falando como político, né? Com paixão. Eu tenho que ser isso, tem que ter aquilo. A gente tem que ter uma cautela, às vezes, a falar alguma coisa ou dar uma omitir opinião. Né? Eu creio que o caminho certo seria a diplomacia, chegar num acordo, né, que dê satisfatório para os dois países, tanto para o Brasil como para os Estados Unidos, economicamente. Não estou falando politicamente, economicamente, porque o Brasil depende dos Estados Unidos, economicamente também, e os Estados Unidos dependem do nosso produto também, porque onde que ele vai encontrar carne barata, onde ele vai encontrar laranja barata. Então, assim, nós somos o maior exportador de laranja para os Estados Unidos. Daqui estão falando aí que os produtores vão deixar perder laranja porque o custo de colher não vai compensar para vender. Então, e com certeza, tendo menos demanda lá, menos produto chegando, vai aumentar a demanda, o preço da laranja nos Estados Unidos vai subir. Então, e o consumidor americano vai reclamar. Então, também tem tudo que ser pensado, né, nessa situação. E quando começar a pressionar ele, também o que ele vai fazer? Ele vai comprar essa briga até quando? Então, eu acho que vão ser conversados? Vão. O que está faltando é uma diplomacia também brasileira. Faltando representante nosso do Brasil, ter um pouco mais de empatia e saber dialogar. E de quem seria essa diplomacia? Já que, pelo que a gente entende, o governo americano ele não quer conversar com o governo do Brasil, entende? Eu sinto isso, eu sinto que o governo ele não quer conversar com esse atual governo que está aí. Mas queira ou não queira,
infelizmente, o nosso governo está aí. Ele não tem como conversar com outro representante que não seja o que tá posto. O país é soberano, teve eleição, o Lula foi vencedor. Até final de 2026 ele é presidente do Brasil. Diego, agora há de convir com a gente que o Brasil, pelo menos o pessoal mais ligado ao centro, talvez à direita, estava numa torcida muito grande para o Donald Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos, pensando justamente que os Estados Unidos seria um socorro para o Brasil. Eu acho que vocês lembram disso, que a gente estava numa torcida para que o Trump ganhasse a eleição. E quando chega essa notícia, muitos brasileiros comemoram isso e veem nisso a esperança de uma libertação do povo aqui no Brasil, uma oportunidade de se libertar do que vem sendo, a gente não pode deixar de dizer que vem sendo uma catástrofe o que o atual governo vem fazendo também, né? Um governo que não tem rendido frutos, pelo contrário, a gente vê más e más notícias aí todos os dias, em números, em fraudes, em denúncias. Então, existem, eu acho que, dois lados. Existe o lado que quer negociar e existe o lado que quer pôr um fim nisso, que quer chegar na questão do judiciário, do Alexandre de Moraes, que quer o impeachment desse ministro. Existe um ponto que quer o impeachment do governo Lula, que não aguenta mais. Então, eu acho que nós estamos vivendo assim uma crise dentro do nosso país, não estamos, doutor Carlos? Sim, sim. É possível perceber ao longo desse tempo, né, que o Lula está no governo, o governo Lula 3, né, que nós chamamos, que a criação de impostos, o país hoje tem a maior carga tributária do mundo, né, e você não tem o retorno desse imposto, o contribuinte, né? E agora o governo talvez não vai atingir a meta fiscal do rombo fiscal, que seria déficit zero esse ano. Teve que criar o IOF para poder fazer com que o déficit seja zero, né? E já enxerga talvez a criação de um outro tributo para poder que o ano que vem o governo consiga fechar a meta fiscal. Então é um governo que não tem austeridade fiscal. Ele precisa cortar gastos, né? Então, ao invés de ele cortar gastos, ele cria mais imposto, aumenta a despesa, né? Ele cria imposto, aumenta a receita. Entrou dinheiro em caixa, ele faz o quê? Ao invés de ele cortar, né? Cortar esses gastos, ele aumenta mais gasto. Então, é um ciclo vicioso ali, ó. Ele cria imposto para aumentar a despesa. Então, assim, o empresariado está sufocado com isso. Não está aguentando. A população está sufocada com muito imposto, né? Já percebe aí uma retração da economia. É um modelo de governo que escolhemos em 2022. Escolheram por nós, né? Porque eu não escolhi esse governo, não. Mas é o que está nos representando. Então, é um governo populista que tem que gastar para manter a base engajada. Eu acho que ele era populista. Também acho que a popularidade já foi. Mas esse que é o problema. Você acha que ele não está fazendo isso para se manter no poder? Para continuar? Se você perguntar para o eleitorado dele, você acha que está ruim? Então a gente tem que sair da nossa bolha também. Porque você acompanha a rede social. Eu gosto muito de, quando vejo alguma coisa, tanto da direita como da esquerda, eu vou lá nos comentários. Quando você pega os comentários do eleitor da esquerda, para eles está ótimo. Para eles as coisas estão boas. O Lula está fazendo um bom mandato. Porque tudo que o quê, Diego? Eu tô falando assim, eu tô falando pro eleitor, não sou eleitor do Lula, nunca votei no Lula. Não, eu sei. Então, assim, eu tô falando que assim, o eleitor dele acha que tá certo. O eleitor dele acha que o Bolsonaro deixou o país numa situação ruim, que o Lula tá tendo que fazer isso para resolver o problema do país. Então, com assim, certeza. o que tá acontecendo hoje, o que o Lula vai jogar pro eleitorado dele é o quê? Que o Bolsonaro está deixando o país na dificuldade com o Trump. Entendeu? Então, assim, sim, tem toda essa como se diz, ele vai criar essa narrativa já criou para que ele se perpetue no poder. Se você for perguntar, por exemplo, para eleitor de esquerda, quem que é Alexandre de Moraes, ele fala que o Alexandre de Moraes é o herói. Então, assim, tem muito hoje essa dificuldade, a gente tá conversando, achando que o Alexandre de Moraes tá como se diz, está extrapolando, né, o poder dele, que não seria esse, não poderia estar denunciando, sendo réu no mesmo tempo e julgando, entendeu? Mas, para o eleitor de esquerda, fala que se não fosse Alexandre de Moraes, não tinha acontecido isso. Então, assim, é o herói deles. Mas então, agora você tem que entender o seguinte, que nós estamos numa população hoje dividida
bem dividida, né? Entre esquerda e direita, extremismo, e temos hoje o centrão, que é o isentão, que vai ficar ali, vai ver onde que vai ser colocada essa peça, entendeu? Vai ser para cá, vai ser para lá, e a direita não tá unida. A direita não tá unida. Uhum. Estão espalhada, entendeu? E a Diego. esquerda sempre tá unida. Eles nunca se dividem. Mas Então agora... a gente tem que centrar, se quer ganhar a eleição de 2026, pensar nisso. Pensar nessa possibilidade. Porque pode ser que 2026 a direita esteja toda desfacelada, que colocou um nome só de uma pessoa e não pensou em outras pessoas, e a esquerda já está concentrada em um nome só, e aquele lá vai ganhar a eleição. Agora, você citou no nome do Alexandre de Moraes, e eu acho importante a gente falar aqui, porque vocês dois são advogados. Por exemplo, a criação do EOF. A Câmara não aprovou. O Alexandre de Moraes foi lá e derrubou o veto. Quer dizer, ele governa o país? É isso que está dando a entender? É essa a visão correta? Quando se fala isso, a gente vê nas redes sociais, vê os políticos comentando sobre isso, os analistas políticos. É isso? Isso é verdade? É o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. Toda decisão da Câmara e do governo tinha que ser soberano. A casa tinha... Hoje, o modelo de governo nosso, né? Ele é presidencialismo. Ele tem o governo tem O Congresso. O Congresso e o governo também, por exemplo. O presidente tem a sua atribuição, o Congresso tem a dele. Né? O judiciário seria para orientar ou para ver os abusos. Então, hoje não. O Congresso vai lá e faz uma decisão, o governo vai lá e impeta com alguma ação no STF, o STF vai lá e julga. Coisa que não deveria ser feito. Porque se for atribuição do Congresso, não tem que se misturar. E se for atribuição do governo, o Congresso também não tem que se misturar. Então, cada um hoje está extrapolando seus poderes. Então, é poderes. abuso de poder. O que se vê é o governo não tem base, né? E aí ele está utilizando a ferramenta jurídica para poder fazer o quê? Aprovar as pautas que ele entende ser necessárias. Então você tem... Então utilizando ele não... o bom relacionamento que ele tem com o STF. Até porque um lá foi indicado por ele, era o ex-advogado dele, o outro era do partido dele, que é o Flávio Dino, né? Então todo mundo ali foi indicado pelo PT, com exceção de dois ou três ali, né? Tem trânsito bom dentro do STF. E ao invés dessas matérias ficarem no campo político, o que ele faz? Ele não tem base no Congresso, então ele usa o STF para poder fazer isso aí. O STF hoje adotando... Isso está errado. O STF sendo hoje um tribunal ativista demais, né? Ao invés de ele rejeitar tais ações, não, ele julga tais ações. Então, além de não rejeitar, ele está julgando e apontando, não, tem que seguir assim, o que era para ser feito pelo Executivo e pelo Legislativo, né? Então, eu entendo que, quanto ao Alexandre de Moraes, na verdade, nós tínhamos uma hegemonia cultural aqui no Brasil, né? Você pega ali, desde a redemocratização do país, a esquerda, ela tomou, né? Tomou o CDS, ela tomou o jornalismo, ela tomou o centro de debate político, os centros sociais. Então, você tem a hegemonia cultural da esquerda há 30 anos. Né? A esquerda ditando as regras, os rumos do país, os valores culturais que teriam que ter sido seguidos por eles. Então, você tem um candidato em 2017 que renovou, que falou, opa, peraí, nós temos direito também. Então, você tinha um jogo de tesouras aqui, né? Que você fala assim, tinha o PSDB. Então, o PSDB nunca foi direita. Nunca foi direita. Nunca foi direita. A gente pensava que era. Nós pensávamos que era, né? Então, quando mais tarde, um pouquinho, em 2018, 2019, você começa a ver ali, nós chamamos jogo de tesouras, como é que chama? O teatro das tesouras, né? Que eles faziam para se manter no poder. Então, era ali exigia um campo político ideológico diferente entre PSDB e PT, mas era fictício. Né? Tanto que a gente vê agora o Alckmin junto com o Lula. Então, hoje você vê os valores da direita e os valores da esquerda, né? Então, assim, são coisas bem distintas que você não via quando havia PSDB e PT. Né? Os dois grandes oponentes políticos no país por muitos anos, né? Então, o STF, esse contraponto que veio da direita, incomodou muita gente. Né? Você tem hoje, por exemplo, a Ferrogrão, uma importante ferrovia que vai ligar a Sinop a um porto no Pará, que vai baratear o custo de produção da soja em Mato Grosso, dos grãos, para exportação. E o Alexandre de Moraes, ele simplesmente, numa canetada, ele travou essa construção dessa ferrovia, que está há 4 anos parada. Investimento bilionário,
Então, assim, é o STF se intrometendo em tudo. em tudo, né? Então, ele se tornou um ator político também. Por isso que está recebendo muitas críticas. Quando ele passa a ser político, um tribunal político, decidindo questões políticas, ele está suscetível a ser questionado também. A sofrer o pudor da opinião pública. Então, eu creio que o STF alargou muito as competências. Inclusive, para mim, eu entendo que não deveria ser um tribunal que julgasse questões criminais, porque isso leva ele a um centro de discussão que não é bom para o STF. O STF tem que existir, é um tribunal constitucional, né? Isento. Toda grande democracia tem que ter um tribunal constitucional, mas ele alargou muita competência. Inclusive quando decidiu jogar questões criminais de parlamentares, deputados, presidentes. Não deveria ser essa a missão do STF. Se E eu você acho for que ver, teria que ser isento, não? é uma das poucas cortes constitucionais do mundo que julga questões criminais. Mas lembra que quem deixou isso aí foi o próprio Congresso, né? Sim. Naquela prisão do Anderson, né? Do Daniel Silveira. Daniel Daniel Silveira. Silveira. Que aí o próprio Congresso tinha o poder de barrar aquela época. Que foi pro Congresso e o Congresso votou favorável. Se o Congresso tivesse lá atrás barrado, a situação teria diferente. Então, Mas quando você dá poder demais para uma pessoa, você deu poder demais para ele, então para você tirar para trás não tem mais condição. Isso você acha que é o quê, Diego? É um medo que as pessoas têm? Vai se alastrando e as pessoas vão se encolhendo diante disso e vai tomando conta? Vamos lá, o Congresso são feitos por políticos. Na maioria dos seus políticos, né, tem um rabo preso. E com certeza o STF sabe. Com certeza o STF vai fuçar. Então, quando chega lá, eles não estão mais no campo de ideia jurídica, estão no campo de negociação. Entendeu? Isso é ruim até para o próprio governo Lula. Porque amanhã ou depois, se o STF não for mais convincente com ele, e se ele não estiver mais fazendo parte dos planos dos quem estão lá dentro? E aí, quem vai barrar eles? Então, chega numa situação que dentro de pouco tempo aí vai ficar impossível administrar o país. Eu acho que o Brasil ele já vive uma espécie de ditadura velada faz tempo. Quando eu ainda estava fazendo a cobertura ali da Suiamiçu, eu lembro que eu fiz um artigo e eu gravei esse artigo em vídeo. E naquela época me veio que a gente estava vivendo uma ditadura velada, porque na época eles entregaram ao Supremo um documento falando sobre aquelas questões indígenas. E o juiz pegou e acatou o documento, mas falando assim que não ia nem ler, porque ele era indigenista. Então, quando eu soube daquilo, eu falei assim, nossa, mas então como é que faz para ser juiz? Se você acata um documento e dizendo que você já não vai nem ler porque você é indigenista, então nós não estamos tendo aqui uma base isenção para você poder governar de alguma coisa. Então, nós já não estamos vivendo uma democracia. Nós já estamos vivendo debaixo de uma ditadura. Naquela época, isso fazem 12 anos. Sim. E de lá para cá eu tenho sentido, e agora cada vez mais forte do que nunca. Depois, naquela época, acho que foi o Aires Brito, se eu não me engano. E agora, o Alexandre de Moraes vem pisando, rodopiando, mastigando em cima de e tantas coisas. Para você ver, Camila, tem hoje os deputados da direita que estão mais hoje atuantes, deputados e senadores da direita hoje no país, todos respondem no STF por falarem, parlar, né? Porque parlamento, parlar é uma palavra em latim, significa falar. Então, quando você tem hoje, por exemplo, diversos deputados respondendo a processo no STF porque eles falaram o que não agrada uma ala ideológica, então você já não vive mais sobre um consenso, a questão, uma liberdade de expressão plena que deveria estar vivendo. E até né? onde eu sei Nós temos também... um pacto social que a Constituição ela define lá no artigo 5º, né? É proibida a censura prévia. Então, por exemplo, você tem hoje um deputado que está preso porque ele falou algo, eu também sou contrário ao que ele falou, não concordo, mas está preso 9, 10 anos de cadeia. Todos os condenados da Lava Jato, todos os processos sendo anulados. Desvio de bilhões de reais dos cofres públicos. Não tem ninguém preso. Você tem um deputado hoje, Daniel Silveira, 10 anos de cadeia porque falou. Você tem uma mulher que escreveu no batom lá, 14 anos de cadeia. Porque ela escreveu com batom algo que não agradou A ou B. Uhum. Então, e você tem todos da Lava Jato condenados, réu confessos, colaboração, devolver o dinheiro.
todos os processos anulados, praticamente. Até o Alberto Youssef, que foi um dos protagonistas da Lava Jato, que foi o delator principal, era um doleiro muito forte na Lava Jato. Agora teve o Dias Toffoli anulou todos os processos dele na Lava Jato. Uhum. Então você tem um Sérgio Cabral condenado a mais de 400 anos de prisão, tá solto, tá dando aí à noite da aula da vídeo. Ele é influência digital hoje no Rio de Janeiro. Uhum. Dando dicas de não sei o que, de vinho. Ele tá condenado a 400 anos de prisão. Mas É um tá absurdo, solto. não é? Então você tem pessoas hoje presas porque falaram, deputados respondendo o processo dentro do STF, senadores sendo colocados em inquéritos que duram 6 anos porque falaram, estão falando. Então é uma distopia. O país não tá Nós bem. não estamos bem, nós não Não tá estamos numa bem. democracia. A gente está caminhando aí para um regime de exceção, de censura prévia, se falar. Todo mundo aqui, amanhã para chegar a PF na sua casa, porque você falou alguma coisa e não agradou eles. E aí? Na Você época, tem um por inquérito exemplo, hoje no então, na STF que época- dura 6 anos. Na época que eu estava na Suiabsul, por exemplo, eu recebi um documento da Polícia Federal, porque eu fui citada como se eu estivesse incitando a violência lá no Poço da Mata. Porque eu fiquei lá e todo mundo viu que eu estava do lado Tentando defender, né? tentando defender os produtores, porque aquilo lá para mim foi a maior sacanagem que pôde ocorrer e que continua ocorrendo ainda aí para cima no Pará, na Amazônia, só que não tem ninguém divulgando isso, fazendo matérias como a gente fez aqui. E continuo achando um absurdo, porque ali também não foi respeitada a Constituição de 88. Então, a gente vê isso acontecendo há anos já no Brasil. Então, como é que a gente vai falar que a gente está bem, que a gente está vivendo uma democracia? Então, por isso que eu falei no início, que eu acho, para mim, pelo menos, soa, nossa, que bom que os Estados Unidos está intervindo de alguma forma, porque nós temos uma potência mundial hoje que está nos dando um suporte para pressionar esse Alexandre de Moraes, porque de alguma forma ele está sendo pressionado. Não foi à toa que ele já tirou os vistos, né, os passaportes aí deles, Só o visto. o visto, né? o Revogou visto, americano. visto americano dele, de familiares e tudo. Então, quer dizer assim, eu acho que já está ficando o poder deles, porque eu acho que esses caras são meio psicopatas, sabe? Então, eu acho que eles já estão sentindo, começando a sentir o que vem por aí. E eu acho que vem acontecer mais coisas. Inclusive, tem um juiz, ele chama Everardo Ribeiro. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo que ele gravou falando sobre o Alexandre de Moraes. Eu achei esse vídeo interessante, porque o Moraes, eu acho que é isso que esse juiz falou. Ele começou a dar canetadas e se perdeu dessas canetadas. E essa última que ele deu de prender o Bolsonaro, colocar a tornozeleira, eu acho que ele infringiu ali todas as regras do direito, não foi? Você tem, inclusive, ex-ministro do STF criticando essa medida judicial, né? Essa medida adotada pelo Alexandre de Moraes em impor ali algumas cautelares, né? Para ele poder não falar em rede social, a tornozeleira eletrônica é uma também, né? Então, assim, você tem, por exemplo, o Marco Aurélio, né? Que é um ex-ministro do STF, falando que ele alargou, né? Que ele extrapolou na decisão, na via. Você tem um voto ali, que foi o voto do Luiz Fux, contrário, né? Essa medida do Alexandre de Moraes. Que foi importantíssimo, eu acho. Sim. Então você tem contrapontos a essas medidas do Alexandre de Moraes e tem vozes dissonantes do Brasil afora, né? De juristas que não concordam, né? E igual eu te falei, você hoje vive um direito do medo, né? Porque se você expor que você aprende na faculdade, no livro de direito clássicos aí, não é o que o Alexandre de Moraes hoje pratica. Né? Inclusive, eu tô tendo que reaprender o direito se você for seguir hoje meio o código alexandrino, né? Aham. É um código novo, uma constituição diferente, né? E isso para poder salvar a democracia. Então, até onde esses excessos não estão infringindo também, né? Esse pacto civil aí. Então, tudo é questão de ideias, né? Questões jurídicas podem ser questionadas, mas O direito deve estar bem perdido, né, doutor Diego? Nunca fez tanto sentido aquela eu sei que nada sei, né? Aquela frase de Confúcio. Tá difícil de entender, porque cada dia é como se diz, uma nova realidade, né?
Você vê a questão mesmo do direito de falar, Bolsonaro está sendo silenciado, na verdade, né? Por órgão maior do nosso país, que é do judiciário, que é o STF, que inclusive quando Fernando de Beiramar está preso, já teve direito à entrevista, né? Então isso também tá tendo uma dificuldade até para os jornalistas. Agora estão começando a acordar Isso que eu para a ia falar. realidade, porque daqui a um pouco vão ser eles também que vão ser silenciados. Então a gente tem que ver o seguinte, que às vezes o militante de esquerda que acha que está sendo feito só com o Bolsonaro, não vai ser feito com ele, mas daqui a um pouco vai ser feito com ele também. Então você dá poder demais a um homem, né? Estou falando agora da pessoa, do ministro, não estou falando do cargo que ele ocupa, mas você dá poder demais para uma pessoa e esse poder vai fazendo que você seja um cara que se sente um super-homem. Você pode fazer qualquer coisa que ninguém vai te pedir. Então daqui um pouquinho vai ser feito não só com os adversários políticos, mas também com seus amigos, né? E você não vai poder fazer nada. Então hoje, que tanto a direita criticava alguns canais de informações, né? Tanto televisionado como digital, e que daqui um pouco também vai chegar para eles também. Como se diz? Essa punição. Essa punição, né? Porque hoje quem retransmitir algum conteúdo do Bolsonaro também será responsabilizado. Então não é só o Bolsonaro que não pode fazer. Então isso também não pode transmitir. Então aí isso começa a ter como se diz, ter uma cautela para o setor jurídico deles também. Então, mas a gente viu nessa virada, primeiro ele colocou, foi assim, né? Ele colocou a tornozeleira e aí depois o Bolsonaro foi ao Congresso, exibiu a tornozeleira, houve um movimento e o Nicolas Ferreira parece que exibiu alguma coisa nas redes sociais e tal, e ele deu 24 horas para a defesa do Bolsonaro se explicar, né, caso seria preso. Sob pena de Sob porque pena tinha algumas restrições, não, ele tá sobre ele tem algumas cautelares, né, preventivas para cumprir. Se ele quebrar alguma dessas restrições, aí tem que ter decretação de prisão. Isso não é, como supor, tem o doutor Carlos está respondendo o processo em liberdade, o juiz vai lá dar uma condicionante para ele, vai estar em liberdade, mas vai ter que se recolher antes das 8 horas da noite em casa, não pode sair, não pode se ausentar, tem que formar um novo endereço. Se ele quebrar alguma dessas medidas, o juiz vai decretar uma prisão para ele, né, cautelar. Então é a mesma coisa do Bolsonaro hoje. Só que o Bolsonaro não tem nem responde processo ainda. Pois é, doutor Entendeu? Diego, Então, mas assim, como que uma pessoa que não responde nem processo está com uma tornozeleira eletrônica? Me explica isso. Tem poder demais para o homem, você verá o que vai acontecer. Mas e quem vai... Aí tá, aí o Senado se uniu lá aquele dia, disse que iam entrar com pedido de impeachment, só que o Senado está em recesso, isso, né? Isso. E o presidente não é o do Senado, alguns senadores, né? Isso, Alguns e aí senadores. parece que o presidente do Senado não deixou abrir a reunião para fazer o... Quer dizer, tá um rolo isso aí que... O sistema político nosso está enrolado, né? Judiciário e político, a gente não sabe o que faz mais. Porque às vezes a gente vota numa pessoa achando que ele vai ser aquilo que a gente idealiza, né? E chega lá, ele faz o que ele bem entender, porque a gente já deu esse poder para ele. Deu esse poder do voto lá dentro do Congresso. Então ele vai fazer o que for de interesse dele, para a base eleitoral dele. Eu tô falando, quando você vai perguntar para o eleitor do Lula, tá tudo bom? A maioria vai falar que tá bom. Mesmo não estando para a grande maioria da população, mas o eleitorado dele acha que ele tá bom. E é isso, né, que ele vai continuar pregando, que tá tudo bom, que não tá melhor ainda por culpa do Bolsonaro. Até hoje ele coloca a culpa do Bolsonaro. Sim. Em todas as entrevistas que ele dá, todos os discursos que ele fala, é isso que está acontecendo. E para a grande massa que não vai pesquisar, que não vai olhar, que não está nem interessado em política, vão caindo no conto do vigário. Mas aí outra coisa que eu queria colocar aqui continuando nessa questão da tornozeleira, então aconteceu isso, e aí o Alexandre de Moraes foi rever, aí a defesa apresentou, né, a justificativa. E aí o Alexandre de Moraes permitiu que ele desse entrevistas, então, e essas coisas todas. Eu acho que ainda não. Sim, né? Foi permitido. Foi permitido que ele desse em rede social. E aí os comunicadores das emissoras de TV
começaram a emitir opiniões sobre isso. Porque daí chegou naquela parte que você estava comentando anteriormente. Eles perceberam que está chegando, a brasa está começando a pegar no pé deles também, né? Que é o que a gente já dizia lá fora. Por enquanto é com o pessoal daquela época lá da Jovem Pan, do pessoal que estava mais pro lado da direita. E agora vai pegar todo mundo, né? Não vai escapar ninguém, porque a coisa vai ficar feia para todo mundo, né? Se continuar nesse caminho aí, Camila, por exemplo, a questão das tarifas, né? Eu vejo que ela tem o viés também geopolítico, né? Nós estamos aqui lá dos Estados Unidos, somos aí na América Latina e perto, né? Um país no quintal dos Estados Unidos. Então, assim, o Trump tem interesse no que o país tenha oposição política ao Lula, tenho certeza que ele tem interesse. E nesse andar da carruagem aí, daqui para 2026, todos estarão caçados. Deputados inelegíveis, porque assim, você está vendo que está caminhando para uma homogeneidade política, né? Só pode ter uma ideia política. Se continuar do jeito que Do tá. jeito que tá. Eu acho que daí nós vamos caminhar para Porque ser uma você tá vendo Venezuela. o Nicolas lá em Minas Gerais agora sendo denunciado pelo MP eleitoral, Sim, porque ele falou alguma coisa aqui na campanha, que campanha segundo o municipal de lá. MP eleitoral é fake news. Uma outra questão, quando você pega o judiciário decidindo questões que não deveriam ser decididas ou alargando muito a competência dele, isso é replicado nas outras esferas do judiciário. Então, você tem um STF lá extrapolando um pouco a sua competência, isso vai ser replicado pelos demais juízes das instâncias inferiores. Isso é perigoso. Vira jurisprudência, Porque vira um precedente, né? A jurisprudência não fica só lá em cima. Você começa já a ver agora o MP denunciando o que é fake news. Mas o que é fake news na visão sua? Não pode ser na minha visão. E aí? Quem que vai falar o que é fake news ou não? O próprio Alexandre de Moraes é uma fake news ambulante? Então, Tem lei falando sobre o que é fake news ou não, né? não tem. Então, aqui, quando você tem alguém dizendo que você pode falar o que não pode, se você falar aquilo Porque que não até agrada... então, vamos lá. Vocês Então, são assim, advogados, mas as leis são criadas no Congresso, não é isso? O Isso. que muda na Constituição é o Congresso que aprova. Sim, algumas cláusulas da Constituição não pode ser Não pode ser alterada alterada, cláusulas pétreas. pelo TSE, Por ninguém. entendeu? Só se fizer É o uma Congresso. revogação da Constituição. e Então, fazer como outra. que ele vai lá, por exemplo, e manda prender ou soltar uma pessoa à revelia? Sem estar na Constituição, sem... Entendeu? É óbvio que ele está passando por cima do que é legal. Então tem que ter alguém que venha punir o que ele está Mas fazendo. quem Tem vai que ter um punir? órgão sobre. Aí eu acho que compete aos órgãos internacionais, doutor Diego. Mesmo. Quais órgãos seria isso? Não sei também. Eu acho tem que é a o que OEA, né? Você tem a eu acho que ONU é o que e, eles estão enfim. procurando fazer aí para fora do Brasil. Porque aqui dentro seria o Senado. Mas o Senado não tem peito, não tem gente de coragem lá. Posso Que dar nem uma você opinião? falou, tem Posso muita dar gente com o rabo preso. Posso dar uma opinião? Quem devia fazer isso mesmo seria o próprio STF. Se conter, né? Se conter. Os próprios colegas dele. Se você tá numa turma de boteco, vamos falar, vamos do nosso lado aqui. Tá numa turma de boteco, você tá em 10 homens. E um tá caçando confusão com um grupo grande ali. Qual que seria a sua intenção? Falou, Carlos, Vamos calmar. vamos calmar aqui, senão vai ficar ruim pra todo o grupo. É isso que tá faltando, o STF chegar e falar assim, ó, Alexandre, vamos nos pautar mais com a lei, com o que tá dentro da lei. Mas a galerinha Entendeu? ali, eles querem colocar fogo no parquinho. É, viu? mas vai chegar, vamos supor, você acha que vai chegar só no Alexandre de Moraes, se realmente der problema? Não, já chegou nos outros, Vai chegar em uai. todos? Porque você viu o visto, Vai por chegar em exemplo, todos? pegou todos. Entendeu? Né? E eu acho que mostrou também mostrou muita seriedade o Fux de ir contra. Pela primeira vez ali, demonstrou ter pulso firme e contra o que o Alexandre de Moraes falou. E ele foi assim, acho que veio Ele como foi um contra bálsamo. agora, mas não foi contra lá na hora que ele voltou favorável ao Alexandre de Moraes virar réu, né? Mas eu acho que porque tá acordando, viu, Diego? Acho que tá acontecendo isso. Mas, ó, nós vamos fazer um intervalo comercial, é rapidinho, a gente já volta e aí a gente vai continuar falando sobre as sanções que vão acontecer ainda. Essa semana tem previsão de muita coisa, até o 1º de agosto aí, inclusive o que a gente está temendo muito, né, que seria o cancelamento do GPS no Brasil. Então, 2 minutinhos e a gente já volta. Falando sobre essas questões envolvendo o Brasil, os manifestos, tudo que está acontecendo desde o dia 9 de julho,
Eu quero retratar aqui o caso que aconteceu com o deputado federal Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, que iniciou um manifesto silencioso. Ele fez um acampamento, uma espécie de greve de silêncio em frente ao Supremo Tribunal Federal na tarde de sexta-feira, dia 25, né, de julho. Ele montou uma barraca na Praça dos Três Poderes com uma fita branca ou um esparadrapo sobre a boca como protesto contra decisões da corte. A manifestação durou poucas horas. Na madrugada de sábado, dia 26 de julho de 2025, o ministro Alexandre de Moraes emitiu uma ordem de retirada imediata, proibindo acampamentos em frente ao STF e nas proximidades. E o deputado acabou deixando o local sob vigilância das autoridades. Inclusive, no detalhe, né, no posicionamento do Alexandre de Moraes, se ele não saísse, poderia ser retirado à força e ser preso. Ou seja, mais uma condição inventada pelo Alexandre de Moraes, porque o que o deputado estava fazendo era algo pertinente, né? Constitucional. Né? Emitido. Então, mais uma vez, a gente vê aí só é mais uma de tantas, né? Tantas decisões. Que a gente não pode protestar mais. Decisão contraditórias, né? Igual a gente estava falando antes. Tem muitas decisões que estão sendo tomadas contra até a própria Constituição, né? E isso vai, como se diz, se fosse numa situação de um primeiro grau, que você teria como recorrer e ter essa situação, hoje, por exemplo, se você chegou no STF, você vai recorrer para onde? Não tem mais recurso. Não cabe recurso. Ou cabe recurso para o colegiado, lá dentro dele mesmo, que é uma decisão monocrática, o colegiado tá todo, vão votar favorável, estão alinhados, entendeu? Então você não tem para onde recorrer juridicamente, né? Fica uma situação meio difícil. Quem poderia fazer isso aí era o STF. Isso é muito sério, o próprio Congresso, né? na verdade, né? Também. Isso é uma situação muito séria, não é? Sim, porque você não tem uma segurança jurídica no país, né? A todo instante tem uma autoridade jurídica que pensa de forma diferente, que está escrito na Constituição e nas leis, inventa regra, ou diz que é uma exceção para poder conter um abuso da democracia, mas ele também está abusando das ferramentas legais, né? Então, até para quem opera o direito é ruim, né? Advogados, porque você já começa a defender o cliente sabendo que você vai ter uma derrota ali judicial. Porque é um tribunal que parece que não está muito, né? Você pega mesmo o Alexandre de Moraes, ele é vítima ao mesmo tempo, ele é delegado, ele é juiz, ele é investigador, né? Então você tem aí uma condição impossível de você ter ali uma isenção, creio eu, né? E o que vocês estão achando desse movimento Reage Brasil? Eu não acompanhei ainda, já viu? É a questão do Nicolas que colocou. Dia 3 de agosto, 3 de né? agosto, Vai ter né? o movimento. Dia 1º de agosto é para entrar. Aliás, eu vou colocar um vídeo aqui que a gente tem da CNN. O colunista fez com, acho que é o Márcio, apresentador, ele fez uma sinapse assim, do que tem previsto para acontecer agora até dia 1º de agosto. Dá para a gente ter uma noção do que está previsto para acontecer antes do tarifaço ainda. Coloca aí para a gente, Daniel. Santana já está conosco aqui no CNN Prime Time e ele nos traz uma notícia que pode ser ainda mais preocupante. Ele apurou que vem mais retaliação do governo Trump contra o Brasil. E na semana que vem, Lorival, boa noite. Boa noite. Eu apurei que o governo Trump já tem um plano de curto e de médio prazo contra o governo brasileiro. Essa semana, a semana que vem, devem ser aplicadas novas sanções contra autoridades brasileiras, dessa vez atingindo o entorno do presidente Lula. Segundo eu apurei, o presidente Lula e a primeira-dama Janja não serão pessoalmente atingidas, mas autoridades de alto nível do Palácio do Planalto devem perder o direito ao visto nos Estados Unidos e, em seguida, também devem ser adotadas novas sanções contra os ministros do STF que têm votado pelas punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais, às redes sociais. Essas punições devem seguir já o cardápio da Lei Magnitsky, que prevê, então, sanções econômicas e financeiras contra os ministros do STF, de maneira que os eventuais bens que eles tenham nos Estados Unidos sejam congelados
e também sanções secundárias, que seriam punições contra instituições, entidades e empresas que façam negócios com os ministros, com esses ministros do STF. Então, haveria uma tentativa de bloqueio do acesso desses ministros a serviços bancários e outros tipos de serviços proporcionados por empresas que, por sua vez, têm negócios com os Estados Unidos. Esse plano prevê, talvez num prazo um pouco mais estendido, talvez no médio prazo, o descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington e, na prática, a expulsão dela dos Estados Unidos, levando então a um rompimento diplomático com o Brasil. É praticamente uma declaração de guerra, uma explicitação de declaração de guerra comercial, mas quando você expulsa um embaixador, isso é muito grave. Sim, a motivação é totalmente política, não está no âmbito comercial. Esse plano já está nas mãos do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele prevê uma escalada em fases, porque eles sabem que o governo brasileiro vai reagir a cada um desses passos que o governo americano vai dar, e aí eles seguem com o passo seguinte, mas o objetivo é sim o rompimento de relações com o Brasil. E a motivação é porque o presidente Trump pretende impor um alinhamento ideológico e político sobre as Américas. Ele está começando com o Brasil, mas, de acordo com a minha apuração, a partir dos resultados obtidos com o Brasil, ele deve dirigir a mesma tática contra o México e a Colômbia, ou seja, os governos de países mais importantes, governados pela esquerda, devem então ser atingidos dessa forma. Rapidamente, Lorival, nosso tempo aqui já acabou, mas quando você disse que o governo deve reagir, é porque as sanções são tão graves ou mais graves do que as que foram impostas até agora de 50%. Quando o governo pensou, será que a gente reage, será que não? Vamos tentar negociar. Aqui não tem negociação. Não. A tarifa de 50% será mantida, mas toda essa frente, esse cardápio é um cardápio político realmente, e exatamente para provocar as reações do governo brasileiro e seguir nessa escalada. Eu acredito que não é uma guerra só comercial, é algo maior. Foge a nossa alçada, né, doutor? Isso. É aquilo que ele quer pôr a questão geopolítica à frente, né, da questão comercial, porque ele entende que nós somos aí país da América Latina, caminhamos, E a questão estamos caminhando para um alinhamento muito perigoso, que é o Irã, China, né? Você pega, por exemplo, a questão dos navios iranianos que atracaram aqui no país ano passado retrasado. Mesmo com o embargo, o Brasil não poderia ter aceitado esses navios aqui. Exato. Né, atracaram. Você tem aí o Lula falando na questão de tirar o dólar como moeda principal, né, do mundo, dos BRICS. Você tem uma moeda aí alternativa. Os Estados Unidos ele não quer perder esse poderio, né, essa hegemonia Então é muito econômica. fácil agora vir e colocar a culpa no Bolsonaro, certo? Mas o governo Lula fez muitas provocações ao governo dos Estados Unidos. Sim. Essa que é a verdade. Sim, é isso igual falando. O questão do Bolsonaro é só uma cortina de fumaça, entendeu? Exato. Não tem nada a ver isso aí com o Bolsonaro, que o Trump tá preocupado com o Bolsonaro, ou isso, aquilo, se fizer libertar o Bolsonaro, isso esquece. Isso aí é uma das... Eu acho que ele tem empatia. Das narrativas, tem outras coisas. Tem empatia, gosta dele, é amigo dele, mas é outros interesses, entendeu? Outros Por interesses. exemplo, as Big Techs, né, quando o STF agora veio e falou assim, não, porque como era a lei antes, né, do STF decidir agora sobre as Big Techs. Para você responsabilizar uma rede social, precisava ter uma ordem judicial para tirar aquele conteúdo, né? Se a rede social não cumprisse aquela ordem, aí sim ela seria responsabilizada pelo conteúdo. Agora não precisa mais disso. Qualquer um pode chegar lá, fazer uma reclamação, né? E aquele conteúdo, aquela matéria tem que ser retirada da rede social. Então você perde uma barreira contra a censura, né? Que evitaria aí fragilizar a questão de você falar, ter opinião, né? Então, isso aí faz o quê? Com o quê? Que o governo hoje pode criar um órgão e falar assim, rede social X, você tem que tirar isso aqui, o Instagram. E tem que ser tirado do ar.
né? Vocês viram um vídeo que o Eduardo Bolsonaro publicou pedindo para o pessoal instalar VPN? Não vi. Mas eu já tenho VPN já. Pois é, ele falou muito sério nesse vídeo, eu vi ele ontem, repassei para quem eu pude, para instalar VPN, porque parece que a gente está correndo um sério risco de ter as nossas redes sociais cortadas. Até porque hoje as redes sociais é a forma que a gente tem de se mobilizar, né? É a única forma que a gente está tendo de se É a mobilizar. mais rápida, né? É a mais rápida. Então nós estamos correndo esse risco, sim. E um outro detalhe, nós estamos correndo um risco seríssimo se os Estados Unidos quiser. Eu não sei se vocês tiveram, veio o Sérgio Sacani aqui recentemente. Vocês conhecem o Sérgio Sacani? Conheço, sigo ele. E ele teve aqui recentemente dando uma palestra. E ele estava falando sobre a questão dos GPS. O Brasil não tem GPS, depende do GPS dos Estados Unidos, da defesa dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiser, doutor Carlos, ele simplesmente desliga o GPS do Brasil. Imagina o caos. Quantas horas a gente suporta sem GPS? A princípio, né? Não é só os Estados Unidos que tem um sistema GPS, né? Tem a Rússia também tem o seu, a União Europeia tem a sua, né? Então tem os satélites que vai fazer esse guia, né? Então, assim, até o Brasil se aprimorar com outros aplicativos É um caos. vai demorar um tempo, né? É um caos, doutor Diego. Isso aí é uma loucura. Porque todos hoje os celulares vêm com GPS. Vem com o GPS. GPS integrado dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos. Americano. Então, lá na Rússia é outro nome, não é Ele GPS. explicou que né? para até as máquinas de colher, de trabalhar na lavoura. Aviação é a primeira, né? Aviação é a primeira. Você é piloto de avião também, Aviação né? é a Você primeira sabe? que vai para cortar. Gente, é uma loucura. Como que chama? Aquelas petroleiras que ficam no mar lá, as plataformas, aquilo ali para imediatamente. É uma loucura. Então, nós estamos vivendo assim. Tem gente que não tem noção do que está acontecendo nesse momento no Brasil. Mas quando você, igual eu tô te falando, quando surge esse assunto, você vai olhar nos comentários, o leitor diz que ele fala assim, mas não tem só o sistema americano, tem o chinês, só que ele não sabe o caos que vira até se adaptar, se reorganizar a esse outro sistema. Você imagina quando para a energia aqui em Confresa, meia hora no nosso bairro ali, já é o caos. Todo mundo quer morrer porque tá calor, porque não tem internet, porque não sei o quê. Agora você imagina, acabou a internet no Brasil. Semana passada ficou a Starlink instável, né? Ficou instável por quase umas 3, 4 horas, né? Sério? Mundial, não foi só no Brasil, mundial. Quem fica no meio do mato aí ficou louco. Você entende que não é uma coisa simples, é algo... Então, nós não estamos brincando com qualquer pessoa. E o Donald Trump, ele é um cara que ele é negociador, ele é um cara que ele não vai perder essa para o Brasil. O mundo está de olho nessa negociação aqui. Outra coisa, a OTAN já se posicionou contra o Brasil. A Europa contra. Agora até a Venezuela impôs taxação de 77 ou 7 dos 70, não sei. 7%. Me explica isso. E até agora não teve uma explicação, né, dessas 77% do... E o Lula recebeu o Maduro aqui, né, recentemente, né? Roupa de chefe de Estado, né? Isso. Então dá para entender o que está acontecendo com o Brasil? Então o Trump, ele vê tudo isso acontecendo, um alinhamento com a Venezuela, China, Irã, né? Você teve agora um vice-presidente na posse do presidente do Irã, né? O Irã, ele é conhecido como os líderes iranianos, né? Eles são jihadistas ali, eles pregam, né? Terrorismo. Então assim, eles são anti-americanos, né? Então quando você pega o Alckmin ali em meio a figuras de ditadores, terroristas, aquilo ali, claro que chama a atenção do Donald Trump, né? Então, eu acho que a questão também não é uma guerra só comercial, geopolítica também é uma guerra uma guerra geopolítica também, comercial. E ele tá vendo também outro interesse dele é as terras raras no Brasil, né? Sim. Essas terras raras estão diminuindo ao redor do mundo. Porque o Lula é danado, o Brasil viu? tem muita terra rara ainda, né? Que tem o Lula tem é danado. minerais ali pra esse... Ele tá querendo vender o Brasil agora para a China.
entendeu? E o Donald Trump não quer E a isso China, aconteça. e a China foi a que mais comprou terra rara no ano passado no país. Exatamente. Terras, Entendeu? terras raras, Porque né? a China e os Estados Unidos estão nessa briga, estão numa guerra de poder. Porque a China, vocês concordam comigo que ela fez um boom calado. Quando viu, a China era uma potência. E os Estados Unidos não percebeu isso. Então, quando o mundo percebeu, a China já era o sabe que quem era. financiou a China para ela ser uma potência hoje? Os Estados Unidos. Então, Começou ali em 85, 90, porque assim, na época era o presidente Ronald Reagan, né? Que começou. Ele entendia que se a gente americanizar a China, se ela desenvolver, se ela progredir, se houver um progresso, as pessoas ser vão se libertar do comunismo, né? aham. Só que não houve isso aí. Né? Você vê a mão hoje do Partido Comunista Chinês, a mão forte, pesada do Estado. Lá a rede social é bloqueada, só tem a rede social do Estado, a TV estatal. Então, assim, não adiantou os Estados Unidos queria que a China se desenvolvesse e industrializasse para ela poder se abrir ao mundo, né? Ao mundo civilizado ocidental. Não aconteceu isso. Então ela se desenvolveu, só que a China começou a cair, né? Agora a decadência econômica também está chegando para a China. Ela cresceu por 2 décadas aí, 7 ao ano, 10% ao ano, e hoje não. Inclusive, a menor exportação para a China ocorreu no Brasil agora no mês passado. Nós já não exportamos mais para a China como exportavam anos atrás. Porque a economia chinesa está caindo, a economia chinesa. E aí eu te ela está pergunto, esfriando. se os Estados Unidos não importa do Brasil, se a comunidade europeia não importa, se a OTAN não quer, nós vamos vender para o chinês, para o árabe. Como que a gente... Isso. A que preço? Igual eu Se falei você antes. é a lei da oferta e da procura. Eles vão pagar o que eles querem. Igual e eu aí falei nós antes. estamos ferrados. Você Você- acha que nós vamos continuar sendo esse país rico e próspero que nós estamos... A economia americana é tão forte que o estado americano do Mississippi, os Estados Unidos tem 50 estados, né? O mais pobre deles é o Mississippi. Aham, O PIB do Mississippi é 53 mil dólares, PIB per capita, cada pessoa, né? aham. O PIB da França, per capita da França junto, e mais 2 países, eu tava vendo a reportagem esses Eu dias, vi essa reportagem. não chega a 40 mil dólares. Então, o estado mais pobre dos Estados Unidos, ainda assim, tem um PIB maior per capita do que 3 nações juntas. Brasil, França e um outro país Eu ali. vi isso aí. Então, assim, eles é o maior mercado consumidor do mundo. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Ou se alinha, ou tá isolado. Ou tá isolado. E Gente. falar assim, os Estados Unidos também eu sou fã. Eu fui lá, tô voltando de novo para passear e eu vou falar, é extraordinário. É Então, extraordinário. Diego, é isso que eu falo. Não adianta a gente querer, entendeu? E eu acho que, assim, de alguma forma nós estamos, assim, eu acho que com sorte, sabe? Porque nós estamos tendo essa cobertura dos Estados Unidos. Ele vem com essa taxação, vem impondo algumas coisas, mas vai ser para o nosso bem. Eu penso que não é para o nosso mal, não. Eu penso que Vamos torcer que seja pro bem, né? eu vejo como aquela animação, sabe? De que a nossa salvação é os Estados Unidos. Porque ele interferiu em vários outros países. Ele foi lá e buscou o Saddam Hussein. Ele foi nos outros países. A gente tem a história de onde ele interferiu, a Al-Qaeda e tantos outros, entende? E quando ele tem que entrar e fazer a coisa, ele vai, entra e faz e tchau, obrigado. O grande problema disso é que vamos supor, você está falando dos outros países que foram, tentaram, fizeram, que quem vai sofrer é a população, né? Primeiro. Então esse é o grande problema, que vamos supor, se realmente perdurar essa tarifaço, daqui um pouquinho ele criar um embargo econômico para o país, proibir, por exemplo, a empresa brasileira de operar, a empresa brasileira aérea operar nos Estados Unidos. Então, assim, o nosso poder de compra vai diminuindo e nós vamos para onde? Porque vamos dizer, eu largo tudo aqui, vejo Mas tudo aí, aqui e vou embora, Diego, vender para quem? E aí? Aí eu te Entendeu? pergunto, o povo, certo? Aí entra nós, o povo. Certo. Poder emana do povo, certo? Nós temos nossos senadores. Aí o povo tem que ir para Brasília e pegar esse senador, entendeu? E colocar esse senador na parede e fazer o impeachment do STF. É necessário. Vamos lá hoje, vamos ser mais práticos, Camila. Quem hoje são os maiores bilionários do país? Sei lá, não sei Os te responder. bancos. Ah, tá. Os grandes produtores de sojas, né? E esses caras estão com quem? Então, com Lula. Entendeu?
E você acha que eles não estão vendo essas medidas? Eles também estão vendo. Será que eles não estão concordando com essas medidas? Porque se esses caras, que são os maiores bilionários do país, quisessem conversar com o Lula, falar assim, ô, dá uma freada aí, pra gente ver como é que vai fazer, tinha feito. Esses caras já fizeram isso? E você acha que esses caras pensam o quê? Não sei o que estão pensando, mas você vai ver que o Mas na sua opinião? grande exportador aí de produto aí vai ser um país, um Paraguai da vida. Exatamente. Uma Argentina da vida. Por quê? Porque Esses eles caras só vão montar migram. lá. Exatamente, eles migram a empresa deles. E a empresa E deles quem vai montar se ferrar é o povo aqui. Entendeu? Então, por isso que o povo aqui tem que reagir, tem que ir para esse manifesto do dia 3 de agosto, entendeu? Tem que partir para cima dos nossos representantes lá no Senado e colocar um fim nesse STF, da forma como tá, não dá para ficar, e partir para cima do presidente. Nós não impetimos a Dilma? Mas o STF concordou e o Congresso também na época, Então, né? mas agora nós temos o povo. E tem toda uma pressão de fora. E Mas tem eu coisas acho que esse reais movimento Reage ao Brasil acontecendo. ainda está muito cedo. Só houve o impeachment da Dilma por questões econômicas. A Dilma, o país... E as questões econômicas que o Brasil está vivendo hoje? Não, mas o povo ainda não está Sentindo. Vai privado... deixar os caminhoneiros parar. Não, sim, não é. Vamos ver 30 dias sem caminhão na estratégia estrada. do Trump Vai parar, esquece. Não vai parar. parou da outra vez, a STF veio e Não meteu vai parar. multa Por que e... não vai parar? Não, mas não Porque precisa todo parar mundo na que estrada. comprou suas... É fácil a gente falar que a gente não tem. Eu não tenho caminhão rodando. Mas se eu tivesse caminhão rodando e pagando parcela, eu não conseguiria parar. Mas, Diego, Entendeu? você sabe o preço É do igual frete? Eu não entendo que é barato, mas vamos supor, quem comprou o Tá caminhão lá ficando inviável para todo mundo, Quem comprou o Diego. caminhão lá na pandemia, há 3, 4 anos atrás, que o caminhão soltou de preço e hoje o caminhão tá mais barato, o cara tem que pagar as parcelas do caminhão dele. Então, não vai assim, ter ele não como. vai parar, ele não vai conseguir parar Ele vai pra ser fazer. obrigado, sabe por quê? Eu estava lá na Venezuela, na eleição do Bolsonaro, na reeleição, eu fui para lá fazer um especial sobre Roraima e Venezuela. Naquela época, a Venezuela estava... Sabe quanto custava o litro de leite lá na Venezuela? R$50. Esse dia nós colocamos um vídeo aqui de uma inteligência artificial falando como que vai estar aqui no Brasil se continuar com as guerras tarifárias e essa coisa toda. Acho que o litro de leite aqui no Brasil calculou R$500. Isso é oferta e procura, né? Se O preço é seguir, oferta e procura não, do mas se mercado. seguir nesse ritmo aqui, ó, não vai ter movimento. Então vai ser obrigado a parar, entende? Não vai ter condições, vai parar e aí vai faltar comida e o povo brasileiro é acostumado com fartura. Nós somos um povo acostumado a viver bem. Então, vai por mim. Eu estou muito confiante. Deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores. Começando aqui pela Fashion Story, que me veste, deixa eu muito elegante, bonita, me sinto muito bem apresentando esse programa aqui, com as roupas lá da Fashion Story, lá na rua Helena Barcelos da Cunha, número 4, no centro. Inclusive, lá tem roupas masculinas, viu? Se vocês precisarem, vai lá para a Fashion Story. Também Unividas Laboratório de Análises Clínicas, a Zugo Store, que sempre está nos patrocinando aí para que a gente possa rodar esse programa. Muito obrigada, Zugo Store. Inclusive, a Zugo Store também tem as antenas do Elon Musk, as Starlinks lá, né? A venda pronta entrega. É importante que você já garanta a sua, viu? Também a Maena Joalheria, que fica ali na Avenida Centro-Oeste, desde 2019, referência em sofisticação, em confresa, em joias de ouro 18 quilates, semijoias de alto padrão, prata 925, acessórios, óculos e relógios das principais marcas. E a Zenilde chefe de cozinha, que leva sabor e qualidade para todos os momentos especiais. Quero mandar um abraço especial também para a produção do programa, a Pamela Nunes, a edição, Daniel Rodrigues, o comercial, Marcos Paulo, videografismo, Leandro Ricarte, fotografia, o Elias Silva, que faz dias que não vem aqui, né? A realização é do Grupo AN de Comunicação e a direção geral do Ari Dornelles Pereira. Gente, para nós encerrarmos o programa de hoje, como é as expectativas, então, até o dia 1º aí de vocês dois? O que vocês acham que vai acontecer? Eu creio que não vai mudar nada essa conjectura. As tarifas vão ser implementadas e eu acho que o cenário vai ser outro. Preocupação.
Porque hoje a elite financeira do país está acomodada, né? E ela vai ter que sair, se remexer. Vai ser outro cenário, outra conjectura financeira, econômica do país. E o povo, né? Se a tarifa continuar o tarifaço, vem inflação, vem juros altos, e o povo vai reclamar. O povo vai pra rua, né? Mesmo quem não gosta de política, quem não se importa com política, ou não tem candidato, né? A, o B, Vai, o C. vai começar a reclamar. Então eu vejo nesse ponto. E a partir disso, você acha que pode haver uma mudança? Olha, eu não Um sei. É impeachment muito do incerto. Collor? É muito incerto, muito incerto. Com o atual Congresso, Mesmo eu não com... crio nem expectativa com o atual Congresso que nós temos Mas aí. mesmo com essa influência de países externos? Mesmo. O que vai mandar vai ser a elite financeira do país. Ela que elege senador, ela que elege deputado, ela que... Pra mim, esse é o caminho, mas se ela sofrer... Olha, ela... vocês estão me deixando pessimistas. Pois é. Tem que ser realista, né? Não reali- vai é rea- mudar de uma hora para outra, porque assim, é igual você falou, todo mundo acha que tá certo. Se você vê um lado, o lado tá certo. E o outro lado também acha que tá certo. Então são duas opiniões que até agora ninguém tá sofrendo de verdade mesmo ainda, entendeu? Por enquanto são só perspectivas, né? perspectivas. Na hora que começar a ver A a partir do dia situação, 1º, aí eu sim, acho vamos que supor aí começa... na hora que os grandes mesmo, que dão a base que sustenta o governo, o Congresso, sentirem também que estão sendo prejudicados, aí sim. Foi o que aconteceu na época da Dilma. Os caras que eram só os apoiadores sentiram. Você acha que a Dilma foi vitimada não foi com o apoio do Lula? Você acha que o Lula não estava por trás para impeachmá-la? Então, senão não tinha acontecido. Então, é igual o Carlos falou, né? A gente viu um teatro das tesouras. Das tesouras. Então, tudo aconteceu porque alguém ficou que mandava no país se incomodou. E quando não incomodar esses caras, vai continuar do mesmo jeito. Na hora que chegar nesses grandes que a gente falou lá atrás, que demanda realmente do financeiro do país, que manda no país, que coloca essa galera lá que dá dinheiro para essa galera, aí vai ter uma diferença. Enquanto não tiver, a gente vai estar nadando aí. E eu sou meio que pessimista desse ponto, entendeu? Eu sou bem realista com isso aí. Eu acho que não vai mudar a curto prazo, entendeu? Possa ser que lá para o final do ano, para janeiro do ano que vem, que realmente sentir que deu impacto, e aí as coisas possa dar uma mudada. Mas até agora, não acredito muito que mudança vai acontecer, não. Eu entendo que o Lula tá fazendo aquele voo de galinha, né? Ele tá bravando aí pra base dele, pra engajar, pra fazer bonito, pra ganhar voto. Mas é um voo de galinha. Daqui 5, 6 meses começa desemprego, juros altos, mas não sei o quê, aí a conversa muda. Aí acabou as bravatas, acabou as gracinhas de truco, jabuticaba, cervejinha, picanha. Então, assim, é um voo de galinha que ele tá fazendo. Do meu ponto de vista, o Lula tá fazendo um voo de galinha porque isso aí não vai trazer acordo nenhum com Trump, não vai... E isso aí tem preço, vai pagar um preço muito alto. Aí quando isso cair no bolso do povo, aí eu acho que vai ter uma mudança, sim. Mas eu acho que agora é a hora do povo, se o povo quiser agir agora, é começar a se movimentar e partir para cima. Chegou a hora da gente ter uma voz mesmo, de verdade. A direita, ela vem sendo silenciada, né? Desde quando ela ressurgiu em 2017 ali, 16, você pega ali quase todos os deputados, senadores da direita hoje sofrendo processos, perseguidos e... Tem uma perseguição política, assim, não tem como falar que não tem. Claro que tem. Né? Então isso aí incomodou muito e vai incomodar ainda. E eu creio que tem que cessar. Tem que existir os dois campos, ou 3, centro-esquerda. Todo mundo quiser falar, tem que falar. A grade A ou B. Não pode permanecer esse estado de censura que a gente está vivendo hoje. Falar que a gente vive a democracia, sendo que a gente está Na prática, tutela faz outra de uma coisa. ditadura, né? Diego, muito obrigado por ter vindo, participado com a gente aqui. Pela primeira vez, né, no Conversa Franca. Nessa modalidade, sim. Fui em outro podcast, né, que vocês já fizeram. É. Eu que agradeço a oportunidade, né, e estou à disposição. Quando sempre que precisar, estamos aí. Obrigado. Para contribuir e para aprender também, tá? Obrigado, foi muito boa a da conversa razão. hoje. Dr. Carlos Roberto Ribeiro Filho, obrigado também. Foi muito boa a nossa conversa aqui Eu hoje. agradeço a oportunidade e a gente está aberto a novos convites, né? Que puder contribuir e colaborar com o programa também, tá bom? O programa Conversa Franca nasceu para isso, para a gente debater alguns assuntos, temas de relevância nacional, regional,
municipal, eu acho que a gente tem que contribuir com tudo isso, né? Lá da ponta até aqui todo mundo sofre, né? O Brasil está sofrendo. Gente, encerramos então mais um programa Conversa Franca e, lógico, queria agradecer esses dois caras aqui, né, da advocacia, que deram aí tiraram muitas dúvidas sobre o direito, deram aí os nomes aos bois, digamos assim, e para a gente entender de fato e de direito que o que estamos vivendo no Brasil hoje pode ter todos os nomes, menos democracia. Nossa Constituição, infelizmente, não está sendo respeitada há alguns anos e vamos buscar de novo a nossa liberdade. Eu acho que nós temos que ter passos firmes e certeiros e retos na conquista disso, porque ainda temos passos e vontade de brigar pela nossa liberdade, porque depois que a gente perde ela totalmente, para você reverter isso é muito difícil. Então, que sejamos corajosos para lutar por essa liberdade, para lutar pela nossa democracia e que a gente possa seguir firmes e retos nesse objetivo. Meu muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo programa Conversa Franca.